A Páscoa é, sem dúvida, uma das celebrações mais famosas que existem, não é? Mas qual é a história real por trás dela? A gente vai mergulhar fundo na Bíblia para entender essa jornada incrível que começa lá no Egito Antigo e se transforma completamente com o cristianismo. É uma história de libertação que vira uma história de redenção. Este é um material especial que apresenta a verdadeira Páscoa e como a Bíblia a apresenta. E o que é fascinante, sabe, é ver como a Bíblia inteira, desde o livro de Êxodo até chegar no Novo Testamento, vai construindo uma narrativa única e muito poderosa sobre libertação e redenção. Tudo girando em torno desse evento. Então, para começar, a gente tem que voltar lá para o livro do Êxodo. E olha, esquece a ideia de festa com chocolate. Naquele momento, a Páscoa era uma noite de terror, de muita fé e, por fim, de libertação para o povo de Israel, que era escravo no Egito. O ponto central, o coração da Páscoa original, era o sacrifício. Ele funcionava como um ato de proteção. O foco total era o livramento de Deus daquela praga final que caiu sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos. E o nome, o próprio nome, Páscoa, vem do hebraico Pesach, que quer dizer exatamente isso, passar por cima, poupar. A ideia é que Deus viu aquele sinal do sangue e, literalmente, passou por cima daquelas casas, poupando a vida de quem estava lá dentro. Guarda bem essa imagem, porque ela é a chave para entender todo o resto. E as instruções eram super específicas, não era nada feito de qualquer jeito. Cada passo tinha um porquê. Escolheu um cordeiro perfeito, depois o sacrifício, o sangue na porta como um sinal de obediência e fé, e até a refeição, que era feita com pressa, de pé, porque a liberdade estava batendo na porta. Era, na verdade, um ritual de estar pronto para partir. Só que a Páscoa não foi uma coisa que aconteceu uma vez e pronto, acabou. Pelo contrário, Deus estabeleceu que ela deveria ser um memorial para sempre. E é aí que a gente vai ver como essa celebração se tornou um dos pilares da identidade do povo de Israel através da história. A ordem de Deus foi bem clara. Essa história de libertação não podia ser esquecida de jeito nenhum. Por isso, a Páscoa virou uma celebração anual, quase que obrigatória, para que cada nova geração ouvisse e relembrasse de onde vieram, fortalecendo a identidade e a aliança daquele povo. E essa linha do tempo aqui mostra muito bem como essa celebração persistiu. Pensa só, eles celebram no deserto, logo depois de sair do Egito, celebram de novo quando finalmente entram na Terra Prometida para marcar um novo começo. Muito tempo depois, o rei Josias usa a Páscoa para trazer o povo de volta para Deus. E até mesmo os exilados, quando voltam da Babilônia, celebram para reafirmar a fé. Ou seja, a Páscoa sempre estava lá, nos momentos mais decisivos da história. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus. Muitos séculos se passam e, em Jerusalém, Jesus senta com seus discípulos para celebrar a mesmíssima Páscoa. Só que ele está prestes a dar um significado completamente novo para tudo aquilo. Olha só a força do que Jesus fala aqui. Ele não estava só cumprindo um calendário religioso, tinha uma urgência, um desejo enorme de compartilhar aquela ceia, porque ele sabia que era a última, e sabia que ela ia redefinir o significado de tudo. E não é por acaso, viu? Não é coincidência nenhuma que toda a história da paixão, da prisão, da crucificação de Jesus acontece justamente na semana da Páscoa. Os evangelhos fazem questão de deixar isso bem claro. A cidade de Jerusalém inteira respirava o tema da libertação, do sacrifício, dos cordeiros. E aí vem a conexão, o elo final. Exatamente na mesma hora em que milhares de cordeiros estavam sendo sacrificados lá no templo para a celebração da Páscoa, Jesus se preparava para o seu próprio sacrifício. A ligação entre o símbolo antigo e a realidade que estava por vir ficou explícita. Bom, e com isso a gente chega na parte final, que é entender como Jesus se torna, então, o verdadeiro Cordeiro Pascual, o cumprimento de tudo aquilo que o ritual antigo só apontava. A comparação aqui deixa tudo muito claro, né? O cordeiro físico lá do Egito era uma sombra, uma prévia do sacrifício de Cristo. O sangue na porta que livrou da morte física aponta para o sangue na cruz que oferece salvação da morte espiritual. E a libertação da escravidão no Egito vira um grande símbolo da libertação da escravidão do pecado. E essa aqui é a declaração definitiva do apóstolo Paulo. Ele vai direto ao ponto, sem rodeios. Para os primeiros cristãos, a conexão era óbvia, era inegável. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o sacrifício que traz a verdadeira e final libertação. Então, o que a Páscoa representa hoje para os cristãos? Basicamente uma nova aliança. Não é mais um memorial de um povo específico, mas se torna um convite aberto, universal para a redenção.
A fé em Cristo é o que marca a porta, digamos assim, para a salvação. Isso transforma a celebração de um evento do passado em uma experiência de liberdade que continua até hoje. Estamos chegando ao fim dessa jornada. Então, vamos amarrar as pontas e resumir o significado profundo que essa história carrega. No fim das contas, a grande ideia é essa. A Páscoa evolui. Ela começa com a libertação física de um povo, da escravidão, e termina com a oferta de libertação espiritual para toda a humanidade. É como se fosse uma única e grande história de redenção, mas contada em 2 atos. Então, fica aqui a reflexão, né? Se a Páscoa original celebrava a libertação da escravidão, que nova liberdade a Páscoa em Cristo representa? É uma pergunta que continua ecoando e que convida a cada um a encontrar a própria resposta nessa jornada da libertação até a redenção. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.